Recentemente, nós tivemos, no decorrer da guerra que está sendo travada entre Israel e o Hezbollah, e dentre essas confrontações, nós tivemos a utilização de dispositivos explosivos que foram colocados dentro de pagers que foram usados pelo Hezbollah. E esses pagers que foram explodidos à distância. Praticamente aí introduzindo uma guerra cibernética no Oriente Médio. E cada vez mais nós temos a utilização de dispositivos com controle à distância, como o caso dos próprios drones, que foram utilizados pela Ucrânia com lançamentos até Moscou, fazendo estragos na capital russa, que está a 500 quilômetros de distância da fronteira. Então, esse aspecto relacionado ao uso, de cibernética, de uso de inteligência artificial, todos esses aspectos de evoluções da tecnologia estão cada vez mais presentes na guerra. E por isso nós vamos conversar com uma pessoa que conhece muito desta área, que é Gustavo Gonçalves, que é CEO da Escuna, que é uma empresa que há 35 anos ela atua no segmento. Gustavo Gonçalves, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Guaíba. Como você vê o aspecto relacionado a esse acontecimento dos pagers e seus reflexos aí numa guerra? A gente tem acompanhado o mundo de segurança cibernética. Ele é muito alicerciado em estratégias de defesa de exércitos, É muito comum se utilizar desse tipo de estratégia para a proteção das empresas e, por outro lado, quem ataca, de estratégias similares. No caso do incidente ocorrido há poucas semanas com o ataque de Israel ao exército do Hezbollah, a gente notou claramente ali uma estratégia que é bem utilizada por hackers, que é atacar o que a gente chama, utilizar a cadeia de suprimentos. Quando o grupo Hezbollah optou por substituir os telefones celulares utilizados por seus integrantes por dispositivos como pagers, a estratégia utilizada por eles foi evitar que Israel conseguisse monitorar esses aparelhos de telefone celular e identificar a localização desses proprietários, porque são dispositivos que recebem dados e também emitem sinais para as torres, para a transmissão de dados, e isso permitia fazer uma triangulação entre antenas e descobrir a localização dessas pessoas. Quando eles optaram pelo pager, eles usaram uma tecnologia legada, que já há muitos anos a gente não vê usualmente sendo utilizado, que é um dispositivo que recebe um sinal de broadcast, como a gente está acostumado no próprio rádio, uma transmissão de rádio esse dispositivo recebe. A diferença é que essa transmissão tem ali uma identificação única para o dispositivo A ou B, e aí ele receberia aquela mensagem. Qual foi o grande erro do Hezbollah nesse caso? Como esses dispositivos não são usualmente comprados em qualquer loja, eles tiveram que fazer uma compra, como uma empresa faz, de forma concentrada em um fornecedor. E isso foi o grande calcanhar de Aquiles deles, porque Israel conseguiu identificar isso com sua inteligência e, a partir daí, inserir uma ameaça nesses dispositivos, o que resultou no fato aí que a gente acompanhou há 2 semanas atrás. Certo. E como é possível se prevenir com relação à utilização de sistemas dessa natureza? Então, a gente tem acompanhado nos últimos anos a digitalização de o que chamamos de equipamentos operacionais, chãos de fábrica, de indústrias, centros de distribuição, hospitais, todos esses negócios, eles cada vez mais têm convergido equipamentos de uso normal ali em atividades de
de produção com a tecnologia, né, com consumo de telemetria desses dispositivos, automação no uso. A gente tem ido, né, para o caminho agora da indústria 4.0, a área médica tem cada vez mais, né, equipamentos de tomografia, de ressonância magnética para exames, dispositivos que permitem a aplicação, por exemplo, de quimioterapia em pacientes, cada vez mais, ou que conseguem fazer equilíbrio de batimentos cardíacos nos tais dos desfibriladores embarcados no corpo dos pacientes. Todos esses equipamentos acabam sendo geridos por um sinal de dados, né? E aí é um grande risco de uma invasão cibernética, um ataque acontecer nesses dispositivos, tá? Nós já tivemos vários casos nos últimos anos, tá? De ataques a dispositivos que a gente chama de OT, né? A tecnologia da operação, e existem institutos de pesquisa que apontam que nos próximos anos nós teremos baixas de vidas em virtude de ataques cibernéticos a esse tipo de equipamentos, tá? É uma previsão alarmante, né? Preocupante. E a gente já está vendo agora, por exemplo, no caso do ataque ao Hezbollah, esse tipo de fato acontecendo, né? Ali é uma guerra, né? Mas sabotagem industrial, talvez até algum alvo específico, por exemplo, um executivo, um político que esteja fazendo algum tipo de tratamento de saúde, pode ser alvo desse tipo de ataque cibernético contra a vida, não simplesmente contra dados, né, confidencialidade de dados ou disponibilidade de serviços digitais. Certo. Ok, nós estamos conversando com Gustavo Gonçalves, CEO da Escuna, empresa especializada em segurança cibernética. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o Mundo na Guaíba. Estamos de volta com o Mundo na Guaíba, conversando com Gustavo Gonçalves, CEO da Escuna, a respeito da guerra cibernética, que é uma nova realidade no Oriente Médio e que também, se pode dizer que também é uma realidade na guerra da Ucrânia com a Rússia, porque cada vez mais, Gustavo, se usa o drone. E o drone se transformou também numa arma de guerra, parece isso? Sim, se a gente for olhar assim, quando a gente fala em dispositivos autônomos, assim, né, a gente já acompanha isso. Os drones já eram utilizados há bastante tempo, né, por forças armadas, né, e começaram a ficar cada vez mais populares para o usuário civil normal, né. O que a gente vê na Ucrânia lá são esses dispositivos de uso comum também sendo utilizados pelo exército, né, pelas forças de resistência ucranianas. Agora, tem um outro lado, de um outro tipo de ataque que eu queria chamar a atenção. Assim, a gente teve, durante esse ano agora, acho que foi no primeiro semestre desse ano, foi noticiado um ataque de forças aliadas, né, simpatizantes da Ucrânia, a boa parte dos dispositivos que nós estávamos comentando há pouco, né, de OT, de Operation Technology, do governo russo, tá? Sistemas de monitoração e automação de distribuição de gás, de água, redes ferroviárias, dispositivos de controle de tráfego, né, rodoviário, foram severamente afetados por um artefato malicioso distribuído nessa malha que a gente chama de infraestrutura crítica, né, da Rússia. E isso é um baque bastante grande para o país, né?
No caso aí, o que está se vendo é um avanço cada vez maior do uso desse tipo de dispositivo num conflito. E também, ao mesmo tempo, você tem o uso, né, desses dispositivos até para interferência em empresas, por exemplo, pode se tornar vulneráveis à busca de dados, assim como o cidadão também tem o seu celular, que pode ser hackeado e tal. Qual é a orientação que você passa nesse sentido? Então, quando a gente fala numa corporação, né, numa empresa, cada vez mais as empresas têm ampliado as suas estratégias aí de proteção da sua infraestrutura, né? A gente, por muitos anos, acompanhou as empresas se preocupando com a infraestrutura das áreas administrativas, né, as áreas de negócio, sistemas, né, o internet banking de uma instituição financeira, o e-commerce de um grande varejista, a estrutura toda administrativa por trás dessa empresa. Nos últimos anos, tá, com o advento aí da digitalização dos chãos de fábrica, né, da automatização desses chãos de fábrica, as empresas começaram a se dar conta que aquilo é uma superfície de ataque relevante para hackers, tá? E elas têm cada vez mais investido nisso. Tá? Então, o que a gente pode dar de recomendações, né, para as corporações quanto à preocupação com a sua segurança, né? Uma das primeiras que eu daria é elas se preocuparem com o que a gente chama da cadeia de suprimentos dela. Tá? O caso do Hezbollah foi um ataque à cadeia de suprimentos. Né? Uhum. Eles foi lá na origem, né? Lá na origem, lá na fabricação dos pagers, eles conseguiram inserir, né, o Israel conseguiu inserir um artefato malicioso, né, um explosivo e um dispositivo de acionamento remoto, né, nesses pagers. Quando a gente fala, por exemplo, nós tivemos aí, acho que 2 anos atrás, um incidente bem grave com a Toyota, tá? Um grande fabricante de automóveis que passou um dia sem conseguir fabricar automóveis em boa parte do mundo em virtude de um ataque a um dos seus principais sistemistas. Né? Então, assim, a Toyota provavelmente estava com defesas muito bem organizadas, no entanto, parte da cadeia dela, né, ela tinha um elo fraco, e o elo fraco era um dos seus fornecedores, né, e isso afetou a sua produção como um todo. Tá? Uma segunda recomendação que eu dou a gente está sempre muito atento ao que se chama de vulnerabilidades inesperadas. Né? A gente está muito acostumado, né, as áreas de segurança, a se preocupar com o que é o principal do negócio, né? o que eu chamo da menina dos olhos dos negócios das empresas. No entanto, muitas vezes, equipamentos legados do ambiente, serviços, né, oferecidos, né, digitais oferecidos, que não são tão relevantes para o negócio, acabam sendo deixados de lado, e é por aí que o atacante consegue fazer a invasão, muitas vezes coletar dados ou indisponibilizar serviços da empresa por um serviço publicado na internet que muitas vezes era pouco relevante para a empresa. Tá? Certo, Gustavo. Então, para finalizarmos, qual a sua observação? Certo. Então, assim, o que a gente recomenda para a manutenção desses ambientes sempre seguros, né? Comentei agora há pouco, né, essa avaliação da cadeia toda de suprimentos, né? Uma análise contínua de potenciais ameaças, né? É importante a gente estar à frente dos potenciais atacantes, né? Então está sempre atento a isso, monitoração contínua do ambiente, né? E sempre respeitar as melhores práticas aí de segurança cibernética que
o mercado tem muito know-how nisso, né? É uma questão só de adoção para a empresa estar sempre acima da média de mercado e, consequentemente, deixar de ser um alvo. Tá certo. Ok, Gustavo Gonçalves, um especialista aí na área de segurança cibernética. Agradeço muito a sua atenção com o ouvinte da nossa Rádio Guaíba. Um bom dia para você. Muito obrigado e um bom dia a todos aí, os ouvintes da Guaíba e o time da Guaíba. Um abraço, até mais.